De História, 13 de abril de 2021. Material retirado do livro de História, páginas 18 e 19. Trazidos à força. Com a chegada dos portugueses no Brasil, aconteceu o deslocamento mais triste e desumano pelos europeus com os africanos. Os africanos eram arrancados à força de suas famílias, de suas comunidades, pelos europeus e colocados em navios para atravessarem o Oceano Atlântico, até chegarem no Brasil e ficavam trabalhando como escravos. Os portugueses, eles trocavam mercadorias na África por pessoas. A compra e venda de africanos era conhecido como tráfico de escravos. Nesse quadro, nós estamos vendo a captura de escravos no interior do território africano. Então, eles eram capturados e depois eram vendidos para os portugueses. Eles eram colocados em navios que recebiam o nome de navio negreiro. Como era um navio negreiro na época da escravidão? Os escravos ficavam nos porões, todos amontoados, sem ter muitas condições dignas de vida, de higiene, inclusive. Os navios eram chamados navio negreiro. Isso foi uma das maiores atrocidades da história. Foram essas embarcações que, em condições deploráveis e violentas, levavam negros capturados na África para uma vida de escravidão. Essas pessoas, chegando no Brasil, elas eram vendidas novamente como mercadorias nos mercados e tinham que trabalhar exaustivamente para os seus donos. Tornavam-se escravos. Agora vamos fazer uso do caderno de história, ou, se vocês quiserem, podem fazer no livro, mas existe pouco espaço para vocês fazerem a resposta de vocês. Então, podem pegar o caderno e fazer no caderno de história. Colocam o nome, a data, e vocês vão explicar com as suas palavras a diferença entre os deslocamentos das primeiras comunidades humanas, os dos navegadores portugueses e os dos africanos em direção ao Brasil. Essa questão vocês conseguem fazer voltando na carta que vocês escreveram, porque lá nós temos tudo sobre os deslocamentos das primeiras comunidades humanas. O deslocamento dos navegadores portugueses nós vimos na aula passada. E agora, nesta aula, nós estamos vendo o deslocamento dos africanos em direção ao Brasil. Então, vocês vão me falar sobre esses deslocamentos que nós vimos até agora, tá bom? Tchau! Tire uma foto e mande para a sua professora.